Eu vou des- Então, boa noite, pessoal, mais uma vez, mais uma quarta das integradas. Nós temos hoje o prazer de receber um grande amigo de longa data, que é o professor Gilberto Friedman, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, membro da equipe da UTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e uma das maiores autoridades em perfusão e choque circulatório, foi fellow do Jean-Louis Vincent, e tem uma grande erudição no assunto, vai com certeza nos brindar aí com a apresentação das mais brilhantes. Gilberto, fica à vontade, o microfone e a câmera são todas suas, são todos seus. Então, muito obrigado, Ciro, pela introdução. Sempre um prazer, não é a primeira vez que eu participo das sessões clínicas das UTIs integradas, e é sempre um prazer. O Fernando Dias fez um contato comigo, pediu para mim falar de perfusão periférica, e esse vai ser o nosso tema. Eu imagino que nos próximos 40, 45 minutos a gente bata um papo. É um tema bastante complexo e certamente eu não vou poder entrar em todos os pormenores do assunto, né? Então, vou tentar simplificar e vamos ver se a gente tem uma boa conversa, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse com o assunto, né? A não ser o conflito acadêmico, eu gosto do assunto, né? Então, vamos começar com perfusão, porque o termo perfusão periférica, ele dá uma ideia um pouquinho equivocada, mas é o termo, é o jargão que se usa, perfusão periférica, né? Na verdade, é fluxo periférico. Mas vamos lá, o que é perfusão? É uma passagem de um fluido, como o sangue, através de um órgão específico ou área do organismo, um tecido, né? Nós avaliamos a perfusão no nosso dia a dia, à beira-leito, mais ou menos. A gente avalia muito bem o transporte de oxigênio, né? Que são variáveis globais, o débito cardíaco, o conteúdo de oxigênio, né? A gente avalia mais ou menos a distribuição, muito pouco a microcirculação, muito mais em pesquisa, mas alguma coisa a gente consegue avaliar com ferramentas simples. E a perfusão, propriamente dita, quando eu quero dizer junto à célula, junto ao tecido, a gente não consegue avaliar. Eu estou falando de coisas à beira-leito. Claro que em laboratório, sim, né? E a gente avalia o depois. Então, a gente consegue entender o que está acontecendo em termos de perfusão, olhando todo esse caminho, né? O antes e o depois. Mas hoje nós vamos falar de distribuição e muito pouco de microcirculação, quando a gente fala de perfusão periférica, né? Só para lembrar aquela fisiologia basicona, né? Quando um animal, né, ou nós, né, os humanos, entram em um choque circulatório, existe uma diminuição do fluxo sanguíneo para os chamados órgãos centrais: cérebro, coração e rins. Principalmente cérebro e coração, que são os, né, a gente aprende lá na fisiologia, lá ainda no curso de medicina, né, que o animal, quando ele é ferido, ele precisa pensar, ele precisa se defender, ele precisa ou eventualmente correr, ele precisa ter um coração e um cérebro funcionante, né? Como é que mantém, então, o fluxo para esses órgãos ditos centrais, né? Principalmente coração e cérebro? Ele redistribui fluxo a partir da pele, né? Dos músculos e do território esplênico, que é um grande reservatório de sangue, como a gente sabe, né? Isso todo mundo sabe, a gente aprende lá na fisiologia ainda. Então, isso é perfusão periférica. É fluxo sanguíneo para órgãos ditos periféricos. O processo que regula isso, não é simples, né? Depende do débito cardíaco, uma variável global, mas depende também do tônus vascular, né? E o tônus vascular tem uma relação fortíssima com o sistema nervoso e endócrino. Então, o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que regulam essa vasoconstrição e a vasodilatação. E tem fatores locais de autorregulação,
que variam de órgão para órgão, né? Então, metabólitos produzidos pelos tecidos ou metabólitos eventualmente produzidos localmente influenciam o diâmetro dos vasos sanguíneos e aí altera o fluxo. O cérebro é um grande exemplo, né? Super autorregulado por coisas metabólicas, por exemplo, o CO2, né? A gente sabe disso. Como é que nós monitoramos a perfusão periférica? Existem N ferramentas. As que a gente conhece da literatura e usadas à beira-leito são, primeiro, as medidas que envolvem o tecido, a pele, né? O tecido cutâneo. Então, gradientes de temperatura, tempo de enchimento capilar e o score de moteamento, né? E também o índice de perfusão periférica, que é derivado do oxímetro, que o aparelho tem que ter esse software. Eu, por exemplo, não tenho esse software na minha UTI, né? Mas tem também espectroscopia por infravermelho, a tonometria gástrica, que é um dos xodós meus lá, porque foi meu doutorado, foi parte em tonometria gástrica, e, claro, a microcirculação, que aí depende de devices, né, de um instrumento, um verdadeiro microscópio, que a gente vê a microcirculação em tecidos, no caso, a beira-leito é mais sublingual, né? Mas veja que interessante, né? O Hipócrates, 400 anos da era moderna, da era comum, já falava da semiologia da perfusão periférica. E ele descrevia pessoas feridas, principalmente em batalhas, guerras, né? Desta forma: nariz afilado, olhos fundos, têmporas caídas, orelhas frias e retraídas, lóbulos das orelhas distorcidos, né? A pele do rosto dura, ressequida, esticada, seca. E a cor do rosto pálida ou escura. É muito interessante, né? Então, ele já falava em cianose, já descreviam uma pessoa que estava com, principalmente a pele, né? O tecido cutâneo pálido, né? E isso 400 anos antes da Era Comum. E falando um pouquinho de história, um dos pais, melhor dizendo, da medicina intensiva, o professor Max Harivaio, que é a pessoa que introduziu o lactato, por exemplo, né, no conceito de hiperlactatemia em choque, ele lá nos anos 60 já estudava perfusão periférica. E ele pegou uma série de pacientes com trauma, se eu não me engano, ele mediu a temperatura no dedão do pé, né, e fez uma medida de débito cardíaco com essas técnicas de gases expirados, né? Não era Swan-Ganz, né? Não tinha ainda. E olha a correlação fantástica que ele encontrou entre o índice cardíaco e a temperatura do dedão, né? Isso, imagina, lá nos anos 60 ainda. Muito bem. Um pouquinho da fisiologia, de forma super simplificada e resumida. Certos órgãos ou tecidos são mais ou menos regulados, seja pelo controle simpático, seja pelo controle metabólico ou autorregulados. Como eu já falei, o cérebro, por exemplo, é super autorregulado e tem um baita controle metabólico, né? Como a gente sabe. E tem pouca resposta ao controle simpático. Só em tragédias intracerebrais, quando se perde a autorregulação, né? E o controle metabólico fica bastante prejudicado, porque, na verdade, a autorregulação e o controle metabólico estão intrinsecamente relacionados, vai depender de coisas sistêmicas, como a pressão arterial, que a gente aprende, né? Mas já o tecido, por exemplo, os periféricos, músculo esquelético intestinal cutâneo, com um gradiente para o tecido cutâneo, gradiente que eu me refiro do controle simpático, e um gradiente inverso do controle metabólico, e a mesma coisa no autorregulatório, vejam que o tecido cutâneo, ele é pouquíssimo autorregulado. Por isso, o interesse de olhar o tecido cutâneo e um outro interesse é olhar o tecido esplâncnico, intestinal, quando a gente fala, é o esplâncnico. Então, o cutâneo, particularmente, é pouco autorregulado, ele é fluxo dependente, ele depende muito do tônus adrenérgico, do simpático, então, de um aspecto muito, muito sistêmico, né? E muito pouco da microcirculação, eu vou passar sobre isso depois. E quem trabalha com trauma sabe disso, né? Chega aquele paciente que sangrou,
azul cianótico, a gente começa a repor volume, eventualmente sangue, etc. Né? Nesse meio tempo a gente controla o sangramento e o paciente na nossa frente, ele fica rosado, ele acorda, né? Se ele vem confuso, né? Sensação de morte, ele acorda, ele reperfunde tecidos e na nossa frente ele aquece, a pele fica mais, né, bonitinha, não fica mais cianótica, na nossa frente. É uma reperfusão em tempo real. Então, essa é uma das vantagens de medir, de avaliar a perfusão periférica em choque. Né? Tem esse aspecto particular da pele, que é pouco autorregulada, e, portanto, a gente enxerga a nossa reperfusão bastante rápida, dinâmica. Né? A forma mais clássica é essa, né, de medir o tempo de enchimento capilar e aqueles outros parâmetros que eu vou me referir. E, clinicamente, o que a gente vê é a cianose, né? O dedinho meio azulado, assim, mal perfundido, né? Isso são sinais clínicos conhecidos de todos nós, né? Mas a perfusão da pele, ou melhor, a avaliação da perfusão da pele também não é assim simples, assim. Vamos lá e apertamos o dedinho do paciente, ficamos lá 15 segundos e está tudo resolvido. Não. Tem que ter uma temperatura ambiente estável. Então, geralmente, numa UTI minimamente decente, vai ter o seu ar-condicionado e a temperatura vai ficar ali nos seus 22, 23 graus. Né? A temperatura da própria pele central também tem que estar adequada, então não pode estar, né, muito alterada. Sofre aspectos relacionados à idade. Quando a gente fala da idade, o que está por trás? Basicamente, a qualidade dos vasos, do endotélio, etc., daquela pessoa que com a idade deteriora. A luz ambiente tem que enxergar, né? Quando a gente vai avaliar a pele, tem que enxergar bem. Então tem que ter uma luz boa, né? Uma luz geralmente branca, né? Recomendada, e não luz amarelada. A cor da pele interfere, então pessoas né, da raça negra é muito mais difícil avaliar, por razões óbvias, né? E a técnica, né? Se a gente vai avaliar a pele, e principalmente o tempo de enchimento capilar, a aplicação da pressão tem que ser bem feita, então tem que cuidar da duração, não pode ser 5 segundos, né? Então tem que ser 10, 15 segundos. O local da aplicação também muda, por isso que é recomendado fazer, geralmente no dedo indicador, mas nos dedos da mão, mas não é no dedo do pé, né? Não que não funcione, mas aí não está padronizado. Quando esses aspectos estão bem equacionados, a técnica é respeitada, a reproducibilidade, particularmente do tempo de enchimento capilar, é muito boa, né? E aí, aqui nesse estudo do Ofela, que é o cara do meu Deus, do score de moteamento, né? Ele fez tempo de enchimento capilar no dedo indicador e no joelho, apertando o joelho, pressionando o joelho, e vejo que a reprodutibilidade foi muito boa, mas a técnica foi feita de forma correta, e mesmo diferentes pessoas, então, intra-observador e inter-observadores, a reprodutibilidade foi muito boa. Né? E o legal, esse estudo do Brunauer, que é do grupo do Ian Bacher, né? Onde o que ele fez? Ele, com um eco Doppler, né, ele mediu pulsatilidade de órgãos viscerais, né, que é uma forma de medir perfusão desses órgãos, né? Então, fígado, baço, rins e intestinos, vão ficar com esses três aqui, intestinos, baço e fígado, que são órgãos plâncnicos, e ele correlacionou com índice de perfusão periférica. Então, o tempo de enchimento capilar tem uma boa correlação, e com o índice de pulsatilidade, com o Motley Score, desculpe, também uma boa relação. Tá? Então, interessante que ele trouxe a fisiologia e mostrou a correlação entre uma medida de pressão periférica feita na pele, que mostra o que está acontecendo, por exemplo, com órgãos esplâncnicos, né? Que são perfusão periférica, que interessam ao choque de forma sobremaneira. Né? E nós, também no estudo de prova de conceito, o que a gente fez nesse estudo aqui? Foi muito simples, esse nós vamos publicando esse ano, né? Está sendo publicado esse ano, esse trabalho do Lucas, é um aluno de mestrado. O que nós fizemos? Nós
nossa hipótese era que a intolerância à dieta nutricional, a interal, está muito mais relacionada ao tempo de enchimento capilar, portanto, a qualidade da profusão periférica, assumindo que isso também está acontecendo a nível do estômago, do intestino, né, do que a dose de nora. Quem é estudioso do assunto sabe que dar a noradrenalina em doses altas, claro que ela é também potencialmente causador de isquemia mesentérica. Mas, quando a gente está tratando um choque, principalmente um choque vasodilatado, como choque séptico, se a gente dosar, né, a aplicação de um vasopressor com a noradrenalina, a gente até aumenta a perfusão de órgãos, inclusive do território esplênico, não o contrário, né? E vejam que a correlação de tolerância à dieta enteral foi muito mais importante com o tempo de enchimento capilar e não teve relação com a dose de vasopressor. Por que isso é importante? Porque vocês devem aprender de guidelines das sociedades de nutrição, sempre recomendando cuidado com dose de nora e o início da dieta enteral. Eu, pessoalmente, nunca dei bola. Eu sempre pergunto como é que está o... Eu perguntava, num passado recente, como é que estava o lactato, por exemplo. Se estava normal, eu iniciava a dieta enteral e não me interessava a dose de nora. Se o lactato estava normal, eu usava o lactato normal. Tá? E agora, já fazia um tempo que eu usava o tempo de enchimento capilar, e agora com esse estudo eu vou usar mais ainda. Muito bem. Então, padronizando a técnica, e aqui eu estou falando do tempo de enchimento capilar, acima de 3 segundos é anormal, 3 ou menos segundos a gente considera normal. Em nós é menos ainda, tá, pessoal? Isso aqui, então, é em pacientes doentes, tá? Foi essa técnica que a gente usou no estudo Andrômeda. Funciona, é reproduzível e independe de experiência, tá, do examinador. Existem outras técnicas que avaliam perfusão periférica a nível do território cutâneo, do tecido cutâneo. Gradientes de temperatura, né? Então, tem várias formas de medir o gradiente de temperatura. Então, antebraço, dedo, central, dedão do pé, por exemplo. E claro que o gradiente vai mudar, ele é maior ou menor, dependendo da distância, né, dessa diferença. Se vocês medirem num paciente, sem precisar de termômetros de contato, né, como esses usados para medir os gradientes, a gente não usa no dia a dia isso. Na neonatologia até se usa, né? Mas se vocês, num exame clínico simples, quiserem ter uma ideia do gradiente de temperatura, existe uma forma como as avós faziam. O dorso da mão, as avós botam na testa, né? A gente vai lá e bota no tórax do paciente e vai percorrendo em direção ao ombro, braço, antebraço, mão, e vocês vão ver que tem um gradiente de temperatura. Mesmo em nós tem. Mas no paciente que está doente, vocês vão notar uma diferença muito maior. Quanto mais doente ele estiver, mais chocado, maior a diferença. Então, dá para brincar com gradiente de temperatura corporal, mesmo sem medir a temperatura, apenas com a sensação. Tá? É um exame semiótico, com limitações, claro, mas funciona. E tem um módulo, o score de moteamento, que particularmente eu não sou fã, porque eu acho que tem um pouco de subjetividade, tá? Mas funciona, é interessante, né? Então, se ele está restrito ao joelho, ele tem um prognóstico melhor. Se ele se estende além do joelho, né? Então, perna, coxa, conforme a extensão, piora o prognóstico. Eu não gosto muito, é um pouco subjetivo, mas os scores avançados de score de moteamento, esses são claramente relacionados a prognóstico. O 1 e o 2, mais ou menos, né? Então, é um score que se usa, mas não é tão usado, pelo menos na minha experiência, assim, não é tão bom. Depois a gente pode, no bate-papo, ver quem é que está usando o Motley Score ou se estão usando bastante. Tem o índice de perfusão periférica, que eu não tenho a menor experiência, porque eu não tenho essa tecnologia, mas simplificando, o que é esse índice? É uma medida da força do pulso medido através do oxímetro.
Tem um software que mede isso, né? E se ele é baixo, né, menor que 1,4%, é uma medida em percentual, ele está relacionado à morbidade e mortalidade. Alguns estudos com o índice de perfusão periférica foram feitos. O Alexandre Lima, que é um brasileiro que há 20 anos atrás estava lá em Rotterdam com Embacher, depois ele sumiu, né? Ele fez alguns estudos correlacionando com gradiente de temperatura, mostrando que tem uma correlação, né? Com gravidade dos casos também, né? Ele tem vários estudos. Esse aqui não é, essa publicação era mais para ver se ele era um sinal de perfusão periférica, e era, né? E tem outros estudos menores que eu não vou entrar em detalhe. Bom, e tem também a espectroscopia por quase infravermelho, né? Que na verdade mede o que é a oxigenação tecidual periférica, ou como chamam, saturação tecidual de O2. Então é uma tecnologia que nem sei se está disponível ainda, o Ciro, o Ederlon talvez saiba também, mas é uma radiação eletromagnética, quase infravermelho. Eu fiz um estudo com essa técnica, né? Que tem uma correlação boa com mortalidade. A saturação de tecidual de oxigênio menor que 70, 75 tem uma correlação com mortalidade e mortalidade. Tá? Então, correlaciona com prognóstico, né, em pacientes sépticos e outras formas de choque também. Tá? E talvez a melhor forma de aplicar essa técnica é fazer o teste de oclusão arterial, né? Então, de reatividade microvascular, que dá uma ideia da qualidade, principalmente do endotélio, né? Então, fazendo a oclusão e fazendo essa curva de recuperação, a gente tem uma ideia da qualidade da recrutabilidade microvascular. Essa taxa de reoxigenação, que é outra forma de dizer a mesma coisa, né, está correlacionada com disfunção orgânica, né, e com mortalidade. Né? Essa recrutabilidade microvascular dá uma ideia de que a gente está avaliando a microcirculação. A saturação tecidual de oxigênio, que eu mostrei no slide anterior, ela é, quando a gente mede na posição ternar, como está na tela, ela está muito relacionada a fluxo sanguíneo, tá? A simpático. A recrutabilidade microvascular já está mais relacionada à qualidade da microcirculação. No caso do tecido cutâneo, isso é pouco relacionado, mas tem alguma correlação. Tá? Bom, e a tonometria gástrica, né? Então, a avaliação da perfusão a nível do território esplâncnico. Para quem não conhece a tonometria gástrica, é uma tecnologia que não existe mais, era uma sonda nasogástrica modificada, onde tinha um balão na ponta. Esse balão a gente preenchia ou com líquido no início, né? No início da técnica, depois com ar mesmo, né? E basicamente o que fazia? Esse balão é o que lava o CO2, o CO2 dos tecidos. Ok. Então, por fenômeno de estagnação, né, o CO2 acumula ali, né, e ele, então, cria um gradiente, aumenta o gradiente de CO2, que normalmente é estreito. É o mesmo princípio do gradiente de CO2 sistêmico é o que se usava na tonometria. Já mais modernamente, claro, alguns anos depois, a gente já estava medindo o gradiente de CO2, que a gente chama de PCO2 gap intramucoso, né? Correlaciona bastante com mortalidade. Tem até um estudo latino-americano feito na Argentina, com o professor Guilherme Gutierrez, na época, e os colegas argentinos, Arnaldo Dubin e outros, que usaram o tonômetro como um guia de ressuscitação e mostrou que era interessante, que era favorável a guiar a ressuscitação pela tonometria gástrica. E tem a microcirculação, né, pessoal, que é uma tecnologia. Essa aqui é um estudo mais antigo, a tecnologia até mais antiga, tem tecnologias mais modernas, né, SDF e OPS, para quem conhece o assunto,
assim, simplificando, é um microscópio, né, digamos, que a gente pode usar à beira-leito, que olha a microcirculação, geralmente é sublingual que a gente usa, né, que também consegue observar a proporção de capilares, né, de pequenos vasos, na verdade, com fluxo ausente, fluxo intermitente ou proporção de vasos ditos perfundidos. Tem uma correlação com sobrevida em N tipos de choque, praticamente choque séptico. Bom, entretanto, quando a gente mede a perfusão periférica propriamente dita e, particularmente, na pele, a correlação entre microcirculação e perfusão periférica se dissociam particularmente com o tempo, como a gente pode ver nesse estudo. Isso já é conhecido, né? Vocês vejam aqui que variáveis como o tempo de enchimento capilar, a própria saturação tecidual de oxigênio, que ao longo da ressuscitação, até um percentual bem alto já é normal, né? Quando a gente recebe o paciente na UTI, isso, né? E vai melhorando com o tempo. O lactato é velho conhecido, né? O clareamento do lactato, quer dizer, isso aqui é normalização do lactato, tá? Então, por isso é o contrário aqui. Então, a normalização do lactato também costuma acontecer ao longo do tempo. E veja o que acontece com a microcirculação, não melhora em 24, 48 horas. Isso tem N estudos mostrando isso, e é daí que se tem essa ideia da dissociação, né? Da microcirculação e da perfusão periférica. O Chanint, né, ele ensina para nós que existem 4 mecanismos, 4 tipos de incoerência hemodinâmica, né, que explicam essa dissociação entre microcirculação e a hemodinâmica sistêmica e, portanto, da perfusão periférica, né, que é a heterogeneidade, a hemodiluição, o edema, que afasta, né, e o que ele chama de constrição ou tamponamento dos vasos da microcirculação. Eu vou dar um destaque para esse tipo 3, que ele chama também de estase microcirculatória, né? Que é causada por resistência arterial aumentada, principalmente os esfíncteres pré-capilares, a pressão venosa aumentada, então uma PVC elevada, por exemplo, e a pressão média de perfusão reduzida. A pressão média de perfusão, o que é? PAM menos a PVC, né? Nós precisamos ter um gradiente pressórico para perfundir, tá? Geralmente, quando a PVC está elevada, né, a pressão de perfusão média também está reduzida, né? A coisa é mais ou menos lógica, né? Isso é importante? Parece que sim. Tanto é que 2 estudos, eu vou mostrar um estudo do Alexandre Lima e depois um estudo meu, com nitroglicerina em choque. O desenho é muito parecido, quase igual, para dizer a verdade. Então, esses são pacientes com choque séptico, que vocês estão vendo aqui, que foram ressuscitados. E, assim, do ponto de vista global, eles não tinham mais nada para se fazer, né? Eles estavam hiperlactatêmicos, mas, assim, não tinha mais reposição volêmica a ser feito, não tinha evidência de que o débito cardíaco deveria ser aumentado por inotrópico, né? Pressão arterial estava restaurada, mas eles tinham, portanto, evidência de perfusão pelo lactato aumentado. E aí, o tempo de enchimento capilar, claro, estava alterado. O Alexandre infundiu, então, nitroglicerina, né? E vocês viram que melhora a perfusão desses pacientes, aqui por vários índices de perfusão periférica, né? E nós mostramos a mesma coisa no nosso estudo, né? O meu aluno de mestrado, o Felite, né? Ele estudou, então, nós pegamos pacientes também com choque séptico, eram 10 pacientes, um grupo pequeno, é um estudo piloto, né? Que parou com a pandemia, infelizmente, e depois não se recuperou. 10 pacientes com choque séptico que foram ressuscitados, então tem nos critérios lá de entrada de estudo, todos eles estavam aparentemente ressuscitados do ponto de vista macrohemodinâmico, né? Mas eles mantinham o lactato elevado e tinham que ter perfusão periférica alterada. Tá? Esses são os critérios de entrada no nosso estudo. Tá? O tempo de enchimento capilar alterado, melhor dizendo, então significava maior que 5 segundos. Tá?
maior que 5 segundos no nosso estudo, a gente definiu com o tempo de enchimento capilar alterado para entrar no estudo. Vocês vejam que dos 10 pacientes que a gente colocou no estudo, a nitroglicina era aumentada de 15 em 15 minutos, tá? 9 melhoraram de forma rápida o tempo de enchimento capilar. Quase todos, 7 normalizaram, ou seja, ficaram abaixo de 3 segundos, mas todos ficaram abaixo de 5 segundos com nitroglicerina. Eu não estou mostrando as variáveis hemodinâmicas, mas só para tranquilizar vocês, PAM, dose de NOR, tudo não se alterou, tá, pessoal? O paciente não pode estar hipovolêmico e ganhar nitroglicerina, mesmo em choque, não acontece nada. É seguro do ponto de vista hemodinâmico, tá? Qual é a variável macrohemodinâmica que estava associada à melhora da perfusão periférica nesse nosso estudo? A pressão de perfusão média. Nós baixamos a PVC sem alterar a PAM, e aí esse gradiente é que se associou à melhora do tempo de enchimento capilar. E parece que esse mecanismo também foi o que predominou no estudo do Alexandre Lima, o estudo que eu mostrei anteriormente. Ok. Eu sempre mostro esse estudo quando eu falo de perfusão periférica. Esse estudo foi feito na emergência, tá? Um estudo simplérrimo, mas eu gosto dele. Tá? Pacientes que chegaram à emergência com choque séptico, né? 93 pacientes, 29 deles tinham o tempo de enchimento capilar anormal, maior que 3 segundos nesse estudo, e 64 tinham tempo de enchimento capilar normal. Vejam as diferenças desses pacientes só baseado no TEC. Né? Olha o lactato, 3, 11, sulfa, 4, 9, necessidade de ventilação mecânica, 9%, 67%. Os números são pequenos, tá, pessoal? Mas não tem problema. E a mortalidade hospitalar, 9 versus 67. Tudo bem, não é estudo com poder para analisar a mortalidade, essas coisas, mas aqui tem uma sinalização maravilhosa de que, principalmente numa emergência, chegar com o tempo de enchimento capilar anormal mostra quão grave pode ser um paciente. Todos tinham lactato aumentado, tá? Todos tinham essa sinalização de que eles eram sépticos com lactato aumentado. Tá? Eram graves. Tá? Mas com o tempo de enchimento capilar, a gravidade explode. Tempo de enchimento capilar alterado. Veja, até em situações complexas, como um choque cardiogênico, então eu já estou olhando um paciente que já está sendo atendido, que está passando por toda a ressuscitação de um choque cardiogênico e que está refratário. Qual foi a variável nesse estudo recente, de 2022, tá? Publicado em uma revista de alto impacto, que melhor previu, né, de forma precoce, a mortalidade do choque cardiogênico e a necessidade de suporte mecânico avançado, no caso, ECMO-VA. O tempo de enchimento capilar. Uma medida semiótica, simplérrima, feita lá no dedo indicador do paciente. Eu estou terminando. E aí, em 2014, a gente publicou esse estudo. Quando é que a gente para de ressuscitar o meu paciente? Né? Então, a gente é uma pergunta sempre que se faz. Quando é que eu paro? Quando que eu paro? Eu vou olhar o lactato. Né? Geralmente, a ideia é sempre assim, eu vou olhar o lactato. 50% dos pacientes não normalizam o lactato no dia seguinte. Paciente que foi bem tratado, bem ressuscitado. Nesse nosso estudo, são 100 pacientes que sobreviveram ao choque, sobreviveram ao UTI, sobreviveram ao hospital. O lactato deles clareou, mas 50% deles tinha lactato anormal 24 horas depois. Então, tem que interpretar muito bem esse lactato para não dizer que nesse caso, não era hipoperfusão ou muito pouca hipoperfusão, esses pacientes evoluíram bem. Mas quando a gente olha variáveis de fluxo,
como delta PCO2, tempo de enchimento capilar, tá? Aqui são variáveis de microcirculação que eu não vou entrar. O que acontece? Aqui eu vou mostrar melhor, né? Vocês vejam que o percentual de normalização é muito maior. Tem que lembrar que esses pacientes passaram por ressuscitação já na emergência, eles estão na UTI. Veja o delta PCO2, o tempo de enchimento capilar, eles normalizam um percentual muito maior que o lactato. Será que a gente não pode olhar para isso? É essa a ideia que nós tivemos na época, né? Será que não dá para a gente olhar e, ou, quem sabe, até combinar, né, a ressuscitação usando essas ferramentas de fluxo e metabólica como lactato? A perfusão periférica, como eu já falei, ela se correlaciona com a recuperação hemodinâmica global. De maneira geral, a estimulação simpática ela é de órgãos pouco autorregulados, e esse é o reparo que eu sempre faço, né? Se correlaciona com, então, com o fluxo sistêmico. E, de novo, particularmente a pele e o tecido subcutâneo, né? Ou, se quiser, o conjunto é o cutâneo, tecido cutâneo. Tá? E aí, em 2015, Gendren, que também trabalhava no grupo do Ian Barker, fez esse estudo piloto, que ele publicou com uma carta ao editor, também numa revista, no American Journal of Respiratory Critical Care Medicine, em 2015. É um estudo piloto, onde ele fez um protocolo bastante complexo, eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente ele randomizou um grupo para o que ele chamou de grupo controle, onde ele fazia uma ressuscitação com várias variáveis hemodinâmicas medidas, débito cardíaco, etc., né? PRM, PVC, coisas, né? Também dava volume baseado em responsividade. E o outro grupo ele randomizou para o que ele chamou de perfusão periférica. Então, ele perguntava se a perfusão periférica, medida por qualquer técnica, né, era boa ou ruim. Se estava boa, ele ainda fazia nesse estudo uma pergunta: o débito cardíaco está razoável, maior que 2,5, o índice, né? E a frequência cardíaca não está alta, ele não dava volume. Se estava ruim, ele ainda pensava em volume, ressuscitação volume nesse protocolo, mas claro que ele perguntava como é que estava a responsividade. Bom, em resumo, pessoal, vocês olham aqui na tabela, mas aqui graficamente fica mais fácil, embaixo, a quantidade de volume que os pacientes que foram ressuscitados por perfusão periférica foi muito menor. Ou, em outras palavras, a perfusão periférica serviu, e era uma das hipóteses do estudo, para dar um freio na ressuscitação. Quando? Aquela pergunta que a gente fez nesse estudo aqui. Quando parar a ressuscitação? Então, a perfusão periférica ajudou a parar sem nenhum prejuízo. Se vocês olharem as outras são, de novo, é um estudo com poder pequeno, tá? Mas se vocês olharem ventilação mecânica, tempo de UTI, não havia nenhuma sinalização de que houve prejuízo usando a perfusão periférica para parar a ressuscitação. Desse mesmo ano, nós fundamos a Liven, né? Esse grupo de pesquisa sul-americana. O Ian Baker estava lá em Santiago, então ele participou, e até hoje ele participa. E aí, olhando esse estudo do grupo dele, nós começamos a cranear, quem sabe a gente faz um estudo nessa área, né? De perfusão periférica, guiar a ressuscitação, ou por lactato. O Ian Baker tem o melhor estudo também de ressuscitação guiada por lactato, tá? Também feito lá. E aí nós desenhamos o Andrômeda, que talvez algum de vocês não conheça o Andrômeda. Basicamente, o que era o Andrômeda? Um grupo era guiado por lactato, então um clareamento de lactato era medido de 2 em 2 horas, o clareamento de lactato tinha que ser pelo menos 20%, senão continuava se fazendo intervenções de ressuscitação nas primeiras 8 horas, então é ressuscitação precoce, tá? E o outro grupo era por perfusão periférica, no caso, tempo de enchimento capilar, tá? Maior que 3 segundos era normal. E era medido de 30 em 30 minutos, e a ressuscitação era guiada, então, pela melhoria da perfusão periférica. Vejam que houve até uma tendência a
ressuscitação ser mais eficaz por perfusão periférica, né? Não foi inferior, né? E houve menos difusão orgânica, quer dizer, uma sinalização de que foi melhor, na verdade, né? E uma das hipóteses é que nós íamos ressuscitar menos os pacientes, particularmente com volume, e realmente isso se confirmou. Tá? E, como todos nós sabemos, over-resuscitation, sobre ressuscitação, exagerar a ressuscitação e volume, certamente balanço hídrico positivo, tudo está correlacionado com o aumento de mortalidade. Né? Então, esse estudo serve para... a mensagem desse estudo, algumas pessoas compram a mensagem que perfusão periférica é até melhor que o lactato. Eu não posso dizer isso. Eu tenho um segundo estudo, Andrômeda 2, que está correndo. Talvez esse traga essa resposta. A resposta eu acho que não é essa. A resposta é que a gente tem que integrar as coisas e certamente uma medida simples como o tempo de enchimento capilar acrescenta e muito. Não tendo lactato, como a gente, numa ambulância, numa UPA, num hospital de periferia, etc., por favor, usem a perfusão periférica, usem o tempo de enchimento capilar, que vão estar fazendo boa medicina. Para terminar, então. Isso aí, me esqueci. No estudo esse, olha que interessante. Quando o paciente era randomizado, ele já tinha recebido aquele volume inicial padrão da Survive, 30 ml por quilo e tal. Né? Eles eram randomizados. Se, neste momento da randomização, o paciente tinha tempo de enchimento capilar normal, pelo protocolo, eu não fazia mais nenhuma intervenção, correto? 25% dos pacientes desse grupo não receberam uma gota de fluido adicional. Quer dizer, eles já estavam, do ponto de vista do estudo, ressuscitados, portanto, eles não receberam mais nada de volume. Né? É muito interessante esse dado. Né? Então, para terminar, perfusão periférica é de utilidade fundamental na avaliação prognóstica, não há dúvida. Tem o potencial para direcionar a ressuscitação. Então, estamos aguardando o segundo estudo Andrômeda. Existem outros estudos pequenos. Tá? A identificação da manutenção da hiperfusão tecidual, mesmo após a estabilização, ela ajuda, a identificar que existe hiperfusão tecidual mesmo após a estabilização de parâmetros hemodinâmicos centrais. Tá? Ajuda, ela sinaliza que o paciente ainda não está bem. O exemplo foi aqueles estudos com nitroglicerina, né? A normalização precoce da perfusão periférica está associada a melhores desfechos e pode antecipar o sucesso da ressuscitação em relação a marcadores metabólicos tradicionais como o lactato. Foi o caso do Andrômeda. Ajudou a parar a ressuscitação. O lactato ainda, né, que demora, ele tem um delay, um atraso para a gente entender o que está acontecendo. Portanto, ele demora mais para normalizar. E enquanto ele demorar mais para normalizar, a gente continua ressuscitando. E esse delay pode dar, então, sobre-ressuscitação, em alguns casos. E, por fim, a avaliação da perfusão periférica é simples, né, não invasiva e pode ser realizada à beira-leito. Era isso, pessoal. Obrigado. Muito bom, professor. Sempre uma, uma grande viagem assistir uma apresentação sua desse assunto, porque você tem um conhecimento assim que passa muito, muito além da média. Você falou algo sobre a pletismografia, se eu não me engano, perguntou para mim se Não. estava. Eu falei sobre o índice de perfusão periférica. Sim. Do oxímetro. Então, normalmente a gente está associado a essas ferramentas aí com a monitorização macrohemodinâmica, né? Tem novas tecnologias aí bem promissoras em relação à monitorização da perfusão, do fluxo periférico. E a Edwards lançou aí a plataforma nova dela, que contempla aí várias
modalidades de monitorização, inclusive isso também. Tem também a bioreactância, né? Mas aí já é mais para adeptos, né? Bem para perfusão Sim. periférica. E a história de a gente gostar de brinquedo, né? E sempre estar procurando brinquedo novo para se divertir, mas muitas vezes se esquece do beabá, né? O que eu costumo dizer para os meus residentes. As informações que essas variáveis obtidas de forma desarmada fornecem muitas vezes são muito preciosas, né? Se a gente integrar as informações de forma custo-efetiva, eventualmente não precisa nem de muita invasibilidade para poder obter as informações. O exemplo é o tempo de enchimento capilar, aí, que o Andrômeda mostrou que funciona muito bem. O que eu tenho notado é que, apesar da evidência, como sempre, né, a utilização do tempo de enchimento capilar ainda está engatinhando, ainda não é uma coisa que ganhou a adesão da prática clínica. Eu não sei como é que é a tua experiência nesse sentido, Guilherme. Não, a gente usa direto, né? A gente sempre usa e usa sempre com vamos dizer assim, um senão, né, Ciro? Principalmente para os alunos e residentes. A gente sempre fala, avaliem a perfusão periférica, principalmente quando o paciente chega na UTI, nas primeiras horas, e na emergência nem se fala. Uhum, Ter cuidado na avaliação com a evolução do paciente. Principalmente nos sépticos, que a coisa fica mais complicada, alterações microcirculatórias, né, muito mais graves, que a gente sabe uhum. que aí a coisa pode complicar, né? Então a gente sempre com essa ressalva, né? E aí onde Mas entra o trabalho de investigação do Conan Doyle lá, né? Que tem que coletar os dados, o maior número de evidências, de informações que você puder obter, desde que isso, seja custo e risco efetivo, né? E nada melhor do que isso, estar investigando essas variáveis aí de perfusão que são obtidas na beira do leito. Tudo bem que pega exatamente. pela falta de sensibilidade, a falta de especificidade, mas como toda boa ferramenta sensível, né? Mas Isso. Mas a gente usa direto, né? A gente usa direto. Gilberto, é o Rubens, Fala, Cícero e Rubens. todos. Não, eu fiquei achando fantástico a valorização de aspectos básicos. Hoje nós cada vez mais lidamos com uma galera que vem de não porque eles querem, mas de uma formação muito focada em precisões, em tecnologias cada vez melhores, e nós todos gostamos. Mas você citou essa questão do enchimento capilar, e só para compartilhar com vocês, essa semana eu tive um caso de um paciente, 35 anos, estava num teste de aptidão física para progressão de carreira militar, e ele fez um heat stroke. E nessa síndrome, ele fez toda a cadeia que você descreveu na sua aula. Todas. Inclusive com a possibilidade, até ontem, de transplante hepático. Hoje houve regressão. E um dos critérios que a gente usou muito nesse momento, que não tinha muitos balizadores, a não ser o que a gente já faz habitualmente, além do enchimento capilar, a gente seguiu muito pela algos básicos como diurese, concentração e assim por diante. Eu queria a minha pergunta mais direcionada no sentido, há uma diferença muito grande entre esses pacientes que nós trabalhamos no dia a dia, muito agudo, muito ou até cronificado, agudo no sentido de inflamação, e esses pacientes que eventualmente, como esse que eu descrevi, para a gente considerar os parâmetros que você citou como um todo? É, me dá mais detalhes do teu paciente para ver se eu peguei o que tu quer. Ele veio para um teste de aptidão física, um exercício É, as- extenuante, numa sexta-feira de calor infernal em Brasília,
depois de Sim, nadar, depois de correr, etc e tal, e ele teve um mal súbito. sim, Literalmente a síndrome do heat stroke, e ele fez todas as disfunções orgânicas. Ele fez sim. disfunção, a primeira, né, é o impacto maior, como você mesmo comentou, né, quando ocorre um colapso, protege-se os órgãos principais. E o primeiro foi o cérebro, claro que ele entrou em coma, foi entubado, ventilação mecânica, e evoluiu com disfunção renal, disfunção hepática e todas por hipoperfusão. Claro, e Mas ele não no fez, primeiro, ele não fez abdomiólise e outras coisas? isso tudo, ele fez a síndrome completa. Sim. Rabdomiólise, não foi para diálise, e a condução foi clínica, beira-leito, com monitoração, é claro, sofisticada, mas também as considerações de parâmetros básicos, como, por exemplo, a perfusão periférica, que foi algo que para nós foi de grande valia. Não, eu imagino que é isso aí, né? A profissão periférica ia sinalizar a gravidade do choque, mas é um paciente bem mais complexo, né? Tem outros aspectos fisiopatológicos nesse tipo de paciente aí, que eu vou ser bem sincero, não foi estudado, então eu não tenho como, eu não quero te dar uma resposta completa, porque eu não vou ter condições, né? Mas eu acho que a fisiologia está preservada nesses casos, então a profissão periférica ajuda, ponto. Né? Mas aí tem outros aspectos que causam a disfunção orgânica, que não é só a hiperfusão, né? A própria rabdomiólise, por exemplo. Né? Claro, mas o que eu É, queria trazer à tona é que às vezes a gente esquece, como o Ciro já comentou, de valorizar algo básicos nas avaliações muito agudas, né? A gente sim, se preocupa muito com monitoramento avançado, com isso, aquilo. Claro que isso ajuda muito e a gente não pode ignorar, mas essa avaliação mais básica, né, ela é muito importante. sim. Ciro, me permite, tem uma pessoa que está aqui no chat, Tem ele Ele duas diz só boa disse perguntas, noite. né? uma pergunta. Pois não, Rui. Pode ir. Eu já estava atento. É, Pode É ir, pode porque ele, ir. ele pergunta tem, como avaliar o você leu conceito aí de também, incoerência Gilberto? hemodinâmica no paciente. Então vamos lá, responde aí, amigo, por Né? favor. Bom, é óbvio, Luiz, mas isso aí depende a forma que seria medir a microcirculação, avaliar a microcirculação, que a beira-leito, as tecnologias que a gente tem, só tem disponível para pesquisa, né? Uh, mas dá para avaliar a microcirculação de forma indireta, um pouco, né? Por exemplo, né, o Ciro e o Rubens podem me ajudar, e o Marcelo, todo mundo. Aquele paciente que tem uma saturação venosa central muito aumentada e está todo aparentemente ressuscitado, mas ele segue mal, e a saturação venosa aumentada, sugerindo que ele não consegue extrair oxigênio, né? Que é um. A saturação venosa central ela tem um curso, né, de mortalidade em U, né? Quando ela é muito baixa, a mortalidade é alta. Quando ela está em torno do normal, a mortalidade é menor. Mas quando ela está muito alta, a saturação venosa, nós estamos falando em choque, a mortalidade volta a ser alta. E o que significa isso? Que as capacidades de extração de oxigênio estão alteradas. Né? Isso sugere uma microcirculação muito doente. E aí talvez a gente consiga enxergar. Mas, assim, de forma clara, usual, melhor dizendo, clínica, muito difícil, porque a gente não avalia a microcirculação. Né? Mas tem esse dado. E a mesma coisa, aquele estudo com nitroglicerina, Lisboa, que nós fizemos e que o Alexandre Lima também fez, é uma outra forma de enxergar isso. Quer dizer, aqueles pacientes que foram ressuscitados, mas permanecem, digamos, hiperfundidos, medidos pelo lactato alterado, tem o tempo de enchimento capilar alterado, e a gente dá nitroglicerina e ele melhora, né? Sem mexer na hemodinâmica global, né? Sem mexer em PAM, sem mexer em coisa. Mas é isso, não, assim, clinicamente, à beira do leito, a gente não consegue avaliar direito essa incoerência, né? Não é um conceito puramente teórico, não é. Ele é fisiológico. Né? Sim. Portanto, Gilberto, Ciro, deixa eu fazer uma pergunta. Gilberto, excelente aula, maravilhoso como tem sempre. outra pergunta também depois, viu? É, O Marcos de-
Deixa eu te fazer uma pergunta, Gilberto. Nós estamos aí às vésperas da publicação do Andrômeda 2, né? E quando a gente cruza detalhes de perfusão e o Motoring Score também uma ferramenta importante para quem também não tem ferramentas de monitorização. Que você acredita, Gilberto? Você acha que é a hora de nós abandonarmos o lactato? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O lactato tem que ser bem interpretado. Essa é a dificuldade que as pessoas têm, né? O lactato pode aumentar por mecanismos hipóxicos e não hipóxicos, né? Os hipóxicos que eu estou me vendo é hiperfusão. Um lactato normal, o lactato é o mensageiro da morte, né, Marcelo? Ele avisa que tem algo errado com o meu paciente. Mas quando ele está normal, ele está sinalizando, esse paciente não está tão ruim, não. Ele já se recuperou. Não importa o mecanismo, por que ele normalizou. Se é porque eu dei antibiótico e diminuiu a inflamação, ou se é porque eu fiz a ressuscitação hemodinâmica bem feita. Mas não dá para abandonar o lactato, não. Em torno, e principalmente em frente à perfusão periférica. A perfusão periférica não é uma variável, por isso que o termo perfusão atrapalha. Não é uma variável de perfusão, é uma variável de fluxo. Como outras tantas, delta PCO2, tudo isso que a gente discute, né, são variáveis de fluxo, não são de perfusão propriamente dita. E o lactato pode ser e pode não ser. Então, como é que a gente tem que juntar as peças? É isso que foi falado há pouco, né? Tem que juntar as peças. Isso. Exato. Então, se eu tiver um paciente com lactato aumentado e todas as variáveis de fluxo estiverem normais, isso à beira-leito, simplificando, pelo amor de Deus, eu faço uma aposta que esse lactato está aumentado por mecanismos não hipóxicos, inflamatórios, etc. E eu não vou ressuscitar esse paciente só porque o lactato está aumentado. Foi exatamente esse raciocínio que a gente usou também no Andrômeda. Por isso que a mensagem do Andrômeda, se alguém comprar, e foi a tua pergunta, de certa maneira, de novo, essa pega-ratão, né, que muita gente... É capciosa, né? É para você mesmo, né, Gilberto? Essa pergunta é para você assim, responder. não é para trocar um pelo outro, é para integrar. Eles ajudam, um ao outro ajuda o que fazer. Né? É isso. Então, não, perfeito, ainda perfeito. Não dá. Não tem nenhuma ferramenta, um marcador que resolva a nossa vida no choque. A gente tem o lactato é igual dois cachorrinhos no seu quintal, Pitbull e Chihuahua. Quem vai atrás do ladrão que pulou no quintal é o Chihuahua, né? O Pitbull e o nosso lactato é o nosso Chihuahua, né? Quem vai pegar o ladrão é o Pitbull. Perfeito, perfeita resposta. Obrigado. A pergunta do Marco Nancy já foi contemplada, não? Do GAP CO2? GAP CO2? Sim. Não, ainda não. Excelente. O que o senhor acha do GAP CO2 no centro arterial na avaliação dos casos de choque? Pode falar, Ciro. Não, é mais uma ferramenta de monitorização de fluxo também, só que no caso aí seria mais uma macrohemodinâmica, né? Assim, mais referente a débito, necessariamente, né? Perfusão e débito. Mas é um outro dado que se agrega também, né? Se você tem disponibilidade de coletar gasometria venosa central, tem um cateter venosa central instalado, normalmente tem nesses pacientes, né? É uma forma bastante rápida e confiável de você fazer avaliação de macrofluxo. Além da ultrassonografia, né? Para não falar da ultrassonografia também, né? Que é outra informação. Tem os dados de perfusão fornecidos pela ultrassonografia aí, vascular esplâncnica também, que estão ganhando força aí como dados auxiliares. Aí. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para coletar informações, né, do paciente, principalmente de forma desarmada e rápida, melhor, né? É aquela história. A avaliação da pulsatilidade dos órgãos viscerais é interessante, né? Como uma forma Sim. de Tal negócio. Tem que ter cuidado porque é operador dependente, não é uma coisa que seja de fácil execução, tem que ter uma curva de aprendizado íngreme que precisa ser vencida. Mas dá para interpretar aprender, né? Não pode fazer como a Cava, que virou o oráculo da solução de todos os problemas da humanidade. Né? Você vai lá, consulta o oráculo da Cava, quando tem algum problema, você vai lá e... Não me fala da Cava. Consulta sibilina da Cava, que você resolve todos os problemas existenciais.
Deve ter muito residente aqui ouvindo a gente, né? Então tem que ter cuidado. Eu aviso aos residentes, não me vem com diâmetro de cava. Cabo é PVC. É, E olhe lá. e olha lá. É. E mesmo variações dinâmicas da cava tem que ser muito bem interpretadas. Não é Sim. fácil. A zona Se você cinzenta é horrível. tangencia Enorme. aqui, ó, dá erro e variações Mas basta escorregar um pouquinho o transitor para dar zero. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Bem, Marcos? eu sei o do Gap responder. O Gilberto, é assim, quando você citou, né, sobre a utilização da nitroglicerina na perfusão tecidual, por que será que essas monitorizações, né, sublinguais e subungueais de perfusão tecidual dinâmica, elas não progrediram? putz, é muito operador dependente, né? Já começa por aí, né? Tu já teve na mão o SDF ou um desses aí, dessas tecnologias? Não, eu nunca tive. A gente participou, né, de várias discussões sobre isso, e utilização de É glicerina e muito melhor da operador perfusão. E era dependente. legal, as imagens eram maravilhosas, né? Quer dizer, você via, Se né, a melhor da comprimir um pouquinho perfusão. mais, É, isso, já atrapalha a microcirculação, né? Não sei o quê. exato. Né? E não progrediu, né? Você acha E, que é o custo do método? O que você acha que foi que não progrediu? também, né? Não é uma coisa barata, né? E depois, assim, é muito lindo do ponto de vista fisiológico, né? Mas o Isso, que se conseguiu além disso? A microcirculação exato. está alterada. Ok. Qual foi O a desfecho, né? intervenção É, que é. mostrou alguma melhora, ainda que sejam estudos pequenos fisiológicos, né? Nenhum, não tem. Aquela história, tem um estudo que o Daniel publicou, o Daniel Debac, com dobutamina, que não tinha controle, né? E aí todo mundo comprou a ideia de, melhorou, né? Não melhorou nada. Não dá para dizer que melhorou, porque o tempo melhora, né? Às vezes só o tempo, né? Então, nada, né? Então, é por isso, é falta de dados, não tem. É muito operador dependente, dá um trabalho danado ali, né? Ficar aqui, fazer a aquisição da. Monitorando, né? E o software que o Tianint desenvolveu, porque ele é engenheiro também, né? Na verdade, ele é médico e engenheiro, mas na Holanda ele não exerce medicina porque ele não tem licença médica. Ele é um software que não é muito bom, viu? É, né? As pessoas que entendem, pelo amor de Deus. As pessoas que entendem do assunto. Eu não sou entendido de jeito nenhum. Né? O software que mesmo. Então, assim, quem entende do assunto, como o Arnaldo Dubin, por exemplo, ele não usa o software. Ele faz a aquisição das imagens e ele analisa. E aí Faz, dá um faz trabalhão, uma né? subtração digital, talvez, né? Deve ser, né? Para analisar isso. Aí, sim, aí Ah, as técnicas para analisar, uhum. e aí ele faz assim, digamos, artesanal na prática, né? É, Então, Com e não, aí o perfeito. estudo é muito lindo. artificial aí, eu acredito que são outro campo aí que vai ganhar um ímpeto danado, porque a IA nessa história de imagem é muito Ah, vai criar impactante, muito né? A IA Banco de ajuda, dados, claro né? que vai ajudar, né, Ciro? Mas o é, software é uma IA, não deixa de ser. Ah, Só que é, o problema é a mas, aquisição. mas é mas eles estão cada vez mais assim, mais se sofisticando cada vez mais, né? Então, É. e aí quando você vai alimentando mais dados ainda, aí é que elas ficam mais aprimoradas na análise aí. Análise de imagem, eles estão, pô, radiologia tá. que segundo dados da IA, né, 78%, né, da IA ela vai ser voltada à radiologia, né? A banco de dados e análise retrospectiva e preditiva. Já tem. Eu estava conversando com o meu genro, que é radiologista, ele disse que a IA consegue desbancar uma junta de radiologistas, já tem estudo mostrando isso. Perfeito. Junta. Essa discussão eu diria que é controversa, mas, né, porque Filosófica, né, Gilberto? Não, Filosófica. é, não, acho que não é o que tema da a palestra, né, mas identificação de pixel em É. padrão é a praia da IA, porra. a IA Sim é ou não? muito. Aliás, não é nem da A IA, né? imagem, a Tecnologia IA, da por informação é isso. enquanto, ela consegue dizer se é normal. Quando é normal, tem uma coisa que em medicina, que é quem entende de inteligência artificial, tem uma coisa chamada que é a incerteza médica, né?
que a IA não responde. Mas E aí veja, tem que ser um médico. estou falando especificamente em relação à análise de imagens. E eu estou falando de imagem. Eu estou falando de imagem. Eu estou falando de imagem. Eu acho que isso aí é só uma questão de tempo, Gilberto, porque é só Não, ensinar. eu acho que também é questão de tempo. Também acho. Mas, Vai muito resolver bom. isso. Aí dá outra discussão. Vamos marcar para Isso. debate. Gilberto, pô, muito bom. Eu acredito que a gente poderia ficar ainda mais tempo aqui, mas vamos deixar você descansar, porque já abusamos muito da sua boa vontade e sua aula foi sensacional. Agradeço aí a participação e já se sinta aí convidado para próximos eventos. Aí. Se ninguém tiver mais nenhuma consideração a fazer, acho que a gente pode. Não, só assim, maravilhoso, Gilberto. Como sempre, a gente aprende muito. E lembrando, né, Ciro, esse projeto é um projeto que acontece todas as quarta-feiras e é sempre o mesmo Web Impreterivelmente. Access, nós aí, sempre. Gilberto, prazer em A gente tê-lo aí, meu amigo, sempre. só para no Obrigado. recesso e no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva e quando tem feriado. E isso. Se for feriado, é importante. Porque se não for feriado, não importa. Não, e a importância de estar com excelentes pessoas e expertise igual o Gilberto, isso aí é um aprendizado sempre para nós aí. Obrigado, Gilberto, pela tua presença aí mais uma vez. Aí. Eu que agradeço. Doutor Gilberto, a gente se encontra Pode chamar que eu sempre tenho prazer em Gilberto, um participar. beijão para você, amigo. Eu Boa quero ir pro noite, família sujo. de amiguinhos. Bonjour. Até mais, Será que o pessoal. Marcelo vai lá, hein? No pé sujo? O Marcelo vai? Não, Esse por onde vai? Marcelo Maia é muito chique, velho. Só anda nos estrangeiros. Tomar nosso vinho, Gilberto, no Congresso Brasileiro, Um inclusive. restaurante do Lago, um restaurante chique. É, Gilberto, daqui a beijão 2 para semanas aí todos. no Congresso Brasileiro pra gente tomar nosso vinho lá, com certeza. E convidar Um todos, hein? Um beijão para os meus amiguinhos. Grande abraço, Mobral, se gente. você tiver aí, um beijão para você também. Continue procurando a causa raiz. Pessoal, tchau.